Vamos abrir a palavra do Senhor no texto proposto para hoje, Sofonias, no capítulo 2, continuando a nossa mensagem e exposição nesse texto, a partir do verso de número 4. Sofonias, capítulo 2, a partir do verso de número 4. Eu vou estar meditando em todo o texto, porém agora nós vamos ler somente até o verso de número 7. Sofonias, capítulo 2, verso 4 a 7, assim diz as Escrituras: Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor teu Deus atentará para eles e lhes dará a sorte. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Hoje, lá em casa, assim como é na casa de muitos dos irmãos que têm filho, eu fui questionado por um objeto de outro mundo chamado fita cassete. Minha filha chegou: pai, o que é isso? Como que faz isso? E eu fui explicar a funcionalidade de uma fita cassete. Pai, não tem botão. E como é que sai som? Expliquei toda a dinâmica, e aí eu já estava me sentindo próximo a 100 anos, porque um negócio tão novo para mim, era algo de outro mundo para ela. E eu fui explicando a trajetória da fita, né, o modo. Aí ela falou assim, no final: ah, pai, eu entendi. Muitas vezes, quando nós olhamos esse texto, parece que há algo no povo de Israel que havia ficado esquecido. Era a santidade de Deus e o nome de Deus. E não se aplica a esta ilustração bastante convidativa para nós, porque eles sabiam, assim como eu, conhecia toda a dinâmica, como fazia, como adiantava, como retrocedia, como que nós usávamos a caneta Bic para rebobinar a fita cassete, onde você colocava o REC, enfim, todas as coisas para gravar. Agora, esse povo de Israel estava vivendo de uma tal forma que a única solução para eles, como nós já temos acompanhado até o dia de hoje, era a destruição. Eles não conseguiam compreender as coisas simples que eles viveram há tanto tempo, a não ser que agora viria o juízo de Deus. E como nós já temos visto há muito tempo, por que chegou a este ponto? Porque o povo de Israel, ele esqueceu da misericórdia de Deus. Na verdade, eles esqueceram do privilégio que é ter Deus de Israel a seu favor. Eles esqueceram pelo qual foram chamados. Do capítulo 1 ao capítulo 18 de Êxodo, uma chamada especial, uma retirada da escravidão. Depois, a partir do capítulo 19 até o capítulo 24, uma aliança por meio da lei, onde Deus falou: olha, todos vocês que guardarem essa lei, vocês serão abençoados. Depois desse tempo, Deus então também não só te libertou, Deus não só legislou, mas Deus falou: a partir de hoje eu vou morar com vocês. Deus deu então a dinâmica do tabernáculo para que ele pudesse morar junto com o povo e revelar-se a ele de tempo em tempo. E se isso
não fosse bastante, Deus já tinha dito: olha, vocês serão testemunhas para povos estranhos que estiverem perto de você. Deus, em Gênesis capítulo 12 e Êxodo capítulo 19, chamou o seu povo para ser testemunha do grande amor e poder de Deus para com eles, e aquelas pessoas que eram da circunvizinhança, olhando para o povo de Israel, seria atraído até eles, porque Deus se revelaram, Deus bondoso e misericordioso. Precisou de Deus, antes de fazer com que essas coisas acontecessem no curso da história, dispersar o seu povo em Gênesis capítulo 11, quando na Torre de Babel, querendo eles ficar confinados em um lugar, sobrepujando a si mesmo, achando-se como Deus então falou assim: deixa eu visitar este lugar, porque há uma dificuldade ali de se entender. Então Deus confundiu as línguas e dispersou o seu povo para todos os lugares. Deus então era para ser feito conhecido por aquele povo que ele tinha aproximado, que ele tinha escolhido em todos os lugares. O povo então continuou a viver, porém eles escolheram caminhos tortuosos, caminhos errados, escolheram outros deuses. Mas o Senhor Deus nunca deixou com que a sua vontade viesse a envelhecer, com que a sua vontade viesse a ficar vencida pelo pecado do seu povo. É por isso que quando nós olhamos Apocalipse capítulo 22, principalmente o verso de número 2, está lá a restauração do povo de Israel, não mais nas tribos, mas nos discípulos que Jesus Cristo, pela nova aliança, restaurou pelo seu sangue. Com isso, eu e vocês, quando olhamos este evangelho que Sofonias pregava, não está tão longe desse evangelho que precisamos ouvir. Pessoas que se dizem chamar pelo nome de Cristo, ou dizendo algumas que são de Deus, parece que esqueceram do seu chamado a este mundo, um chamado para que neles brilhasse a luz de Cristo, para que eles no mundo desfavorável à humanidade viessem então salgar, dar o seu tom e, acima de tudo, pregar o evangelho de Deus que liberta as pessoas. Pregar um Deus vivo e não aquele dos quais o povo de Sofonias estava escondido aos olhos dele no sótão das casas, adorando, mas um Deus que estava se manifestando e trazendo justiça e juízo àquele povo. Era a misericórdia de Deus, então, revelada antes do tempo. Por isso que Sofonias entra na história, dizendo primeiro àqueles a quem ele tem acesso, que era aos principais governadores e príncipes, e vai então afunilando a sua mensagem, que ela chegava às pessoas que estavam no mercado, porque essas pessoas elas já estavam de certa forma tão dominadas, tanto pelo ídolo quanto pela sua forma de viver, que segundo o texto de Sofonias, ninguém pergunta mais por Deus, ninguém quer saber se Deus está trabalhando ou não, e ele mesmo diz, Sofonias escreve, eles cogitam no seu coração, Deus não faz nem bem e nem mal, mas Deus faz sim justiça. Ele já tinha dado uma sentença, independente do que o povo achava que devia Deus fazer, ele já tinha dito: olha, eu estarei interrompendo tudo o que está acontecendo aí, e de uma forma e com a mão pesada. E o que tem no pano de fundo, a partir desse texto, que nós acabamos de ler em todo o capítulo 2, é que o povo, pelo menos em 2 mandamentos, estavam então errando. O primeiro mandamento, de não ter outros deuses além de Deus de Israel, Deus Yahvé, o Deus soberano que criou todas as coisas. O segundo mandamento, de que não façam para vocês imagem de esculturas, nem de coisas que estão acima do céu, nem embaixo na terra, não se prostrem diante deles. E havia também uma promessa que, quando assim os fizesse, Deus estaria trazendo juízo. Por isso que nós estamos diante de um texto que ele não está sozinho nas Escrituras. É uma caminhada, principalmente sobre a perspectiva da aliança. Como que Deus chama o seu povo
Nós já sabemos, a partir do verso 1, pela sua palavra. Deus chama o seu povo à reconciliação com Ele através da demonstração da sua justiça. É por isso que quando nós pregamos a Cristo e este crucificado, como Paulo diz nas Escrituras, a justiça de Deus, que foi derramada totalmente em Cristo, e sobre nós está a justificação, ela é dada por alegria, né? É vista com alegria, com ânimo por nós. A igreja ela é edificada, ela é mudada, ela é renovada, porque as pessoas param de pecar, elas desejam viver em paz com Deus, não porque Deus olhou e viu-nos com maior ou menor bondade, uma qualidade maior ou menor, longe disso. Como nós sabemos, Deus nos salvou, sendo nós ainda pecadores. É por isso que quando nós olhamos de novo esse texto, nós sabemos, como Deus já tinha prometido, quando alguém se dobrasse diante das imagens, de que Ele visitaria a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Nós temos aí no texto que quando Deus foi e trouxe juízo ao povo de Judá, morreram os governantes e os príncipes, e logo também os filhos dos príncipes. Então visitou o Senhor a 3ª e até a 4ª geração, provavelmente daquele povo. Mas os que são fiéis, segundo o texto de Êxodo capítulo 20, ou Deuteronômio capítulo 5, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o adoram, aqueles que guardam os seus mandamentos, como ele diz. Com isso posto, nós precisamos saber se nós, e é isso que nós vamos aferir a partir desse texto, capítulo 2, onde nós estamos nessa dinâmica de Deus, onde a igreja, onde eu e vocês queremos estar, onde o que ela tem de mais, ou o que está em falta. Porque se você olhar no texto, como algumas coisas eu já disse que não tem aí no texto, que é um exemplo sobre situações sobre família, não cita aí, não cita criança, não cita mulheres, não cita algumas outras coisas, tais como oração. Não tem oração de ação de graças em Sofonias. Pessoal, ninguém se virava para Deus e falava: Senhor, obrigado por essas coisas que o Senhor fizeste a nós. Também não tem, na verdade, tem um garantismo em demaseio sobre os seus bens. Ouro e prata era o Deus deles, e desse Deus eles manipulavam, outros deuses com um formato de imagem. Também, o que tem em Sofonias, que provavelmente está faltando talvez em algum aspecto na vida comum nossa, é a esperança do remanescente, mesmo em meio a uma pregação de catástrofe, e mesmo em meio a uma dificuldade. A pregação de Sofonias, ela não foi radical. Se vocês lerem, e eu também, melhor, Amós e Jeremias, nós vamos saber que o povo ouviu: olha, vocês serão tirados daí, a casa de vocês serão esvaziadas. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa da idolatria. O povo não se rendeu ao Senhor. Também nós não vemos em Sofonias holocaustos, ofertas pacíficas. Ninguém tinha vontade de estar na presença de Deus. Estava na presença dos ídolos, no coração e na mente, no sótão, dentro de casa, mas Deus estava fora. Quando nós olhamos esses aspectos, precisamos consultar de novo a chamada, nessa pequena introdução, de que, será que nós não estamos vivendo tal qual estava o povo em Sofonias? Será que realmente quando nós adentramos as portas da adoração, seja ela nesse pequeno grupo, ou quando nós voltarmos ao grande grupo, o que nos motiva? Como talvez motivava este povo: olha, porque eu sou príncipe, porque eu sou governador, status. Não, porque eu tenho dinheiro, eu sou alguém que alguém vai sentir falta. De novo, a soberba. Por isso que no capítulo 1, no 2:1, quando o texto fala que, olha, ajuntem vocês, façam uma reunião,
é chamando aquele monte de palha, como a gente explicou domingo passado, aquele monte de palha soberba, que não se dobra, aquele monte de nada que parecia ser muita coisa, postergando o seu chamado à humildade diante de Deus. Eles não eram avessos, principalmente a culto, a místico. Tudo valia a pena, tudo era legal. Que bom, vamos botar lá, está tudo legal. Um Deus ali, um Deus aqui, e a ver aqui está tudo bom. Misticismo está valendo. Autoajuda, é bem-vindo. Mas Deus está falando, eu estou enojado disso. Isso vai acabar. E o que a gente então espera de ouvir, né, Deus falando ao nosso coração? Que assim como eles, que eles então pudessem morrer, mas morrer arrependidos. Morrer arrependidos, do que morrerem soberbados, perder a chance de viver no tempo a mais com Deus. Por isso que quando nós olhamos, e aí agora nós vamos tratar do texto em si, como que a misericórdia de Deus, ela trabalha, né, também na nossa vida. Nós já demonstramos isso de outras vertentes, com Deus mostrando a sua soberania na criação, mostrando a soberania de Deus no seu povo, e agora também nós vamos ver sobre Deus mostrando a sua misericórdia, e a misericórdia de Deus gera então em nós, deveria gerar então temor, senão esse texto, conforme ele está, deveria ser passado a largo. Provavelmente a gente só lê Sofonias, né, quando passa na leitura anual, e a gente olha e fala assim, bom, eu não moro em Gaza, eu não moro em Asquelon, eu jamais passei em Nínive, então eu vou deixar para lá porque isso aqui não me compete. Mas não é bem assim que as Escrituras nos ajudam a perceber, porque todo o cenário de salvação e justiça e juízo de Deus está envolvido a misericórdia. Deus nunca separou a sua misericórdia dos seus atos de justiça. O seu juízo, quando vem anterior a esse dito de condenação, é para que aqueles que ouçam antes do fato se arrependam. Foi isso que Jesus falou. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Olha, vocês que estão aí, quem dera se vocês tivessem ouvido isso que foi feito em outro lugar, vocês teriam se convertido. É por isso que nós estamos tão assustados com a mão de Deus em todo o planeta, alterando todas as formas, porque, de novo, e isso é uma crítica, eu não sei se é construtiva, depende para quem gosta, ou destrutiva, não sei, é porque muito se falava só do amor de Deus de uma forma caótica, como nós estamos estudando. Achamos que Deus vai ter e tem a obrigação de salvar todo mundo, que Deus está lá pronto, de braço aberto, você olha, vem que eu vou te dar um abraço, porque... Mas Deus nunca teve assim. Deus sempre esteve majestoso, soberano, administrando todas as coisas de uma única vez, de um único plano na eternidade. Os nossos planos são ordenados, nossos planos são feitos causa e resultado. Mas Deus não tem esse tipo de coisa, por isso que Jeremias fala, eu sei o plano que eu tenho ao vosso respeito. Não é plano de vida nem de morte, porque os meus planos não são os seus planos. Nós temos os planos de acordar de manhã, escovar o dente, tomar um café e ir para o trabalho. Deus já está em todas as pessoas, em toda a dinâmica, assim, agora eu sei aonde todas as coisas vão acontecer. Deus disse a nós, por meio de Sofonias, que Gaza seria desamparada e Asquelon ficaria deserta. Eram duas cidades litorâneas. O que Deus está dizendo aqui, que elas seriam empurradas e seriam então suprimidas através do mar. Quando viria então pelas costas, né, a opressão, eles não tinham para onde correr. Lá era uma cidade de portuária, como se fosse Vitória, se fosse Cariacica, se viesse alguém de outro lugar empurrar para a gente, para onde nós vamos. Não tem saída, eu não tenho para onde correr, eu não sei nadar. Lá não era uma cidade de frotas de navios. Falei assim, nós vamos ser subvertidos. Deus falou, é isso mesmo. Gaza a gente já sabe de onde Sansão arrancou a sua mulher pecadora.
Asquelon e Gaza ainda, voltando, esqueci dessa informação, era uma cidade que os reis, os imperadores gostavam. Devia ser um clima agradável, todo mundo gostava daquela praia. Asquelon semelhante, as duas eram ricas. É por isso que no texto está aí escrito prata, ouro, riqueza. Essas coisas enfeitiçavam não só as pessoas, não só a cidade, né, que visitavam, mas também os seus moradores. A divisão das terras, então, era com essa ideia de morar, de habitar. Por isso que eles seriam desterrados, eles perderiam o que eles têm de melhor. Por isso que quando Jesus nos chama à salvação, ele diz em João capítulo 18, verso 36, olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse desse mundo, essas coisas que a gente vê hoje fariam mais significado do que o céu. O Senhor Jesus Cristo, também, falando aos que dele se aproximam, olha, na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, né? E aí a gente tem todo o curso de João capítulo 14. Também, quando nós olhamos que Jesus Cristo nos aproximou pelo seu sangue, nos deu uma nova casa, uma nova habitação, Efésios capítulo 2, verso 19, ele diz, olha, nós não somos mais forasteiros, nós não somos pessoas sem habitação, nós não somos pessoas sem segurança, por isso que este caminho de ir a Cristo, ele é apertado. É por isso que nós precisamos olhar esse texto, principalmente pelo aspecto missionário da igreja, ou de cada um de nós, porque há pessoas igualzinhos moradores de Gaza. E veja, outra faceta da sua interpretação, quando você for ensinar de novo sobre esse texto. Agora uma cidade para ser uma pessoa, é Gaza, é Asquelon, todos estavam a uma, se comportando igualzinho. Deus podia falar assim, olha, eu vou lá, como fez com algum do povo de Israel, olha, é você para a direita e você para a esquerda, olha, você X, você tal, quando dividiu as terras do povo. Mas Deus disse, olha, essa cidade toda. Aí vem para nós um pouquinho da justiça de Deus. Será que de fato o nosso Brasil, será que as igrejas que estão no Brasil, elas se comportam tal como as Escrituras? Será que nós não estamos parecendo com os moradores de Gaza? São pessoas traiçoeiras, como era a mulher de Sansão. Veja que o texto relata a novela, né? Tem gente que gosta de novela, mas essa novela das Escrituras é maravilhosa. Deita no colo e ela pega, raspa, né? Ele está lá no soninho, ele vai lá, raspa 7 tranças. E aí, a próxima pergunta, quantas tranças tinha Sansão? Eita, né? 7 tranças, raspou tudinho, deixou. Aí quando ele acorda, meu cabelo, estou morto. E estava mesmo. E ele então passou tempos terríveis. Gaza era celeiro de pessoas cruéis. Será de novo que o nosso estado não está tal qual era Gaza? Pessoas ensoberbadas, cada um confiando em seu dinheiro. Hoje nós estamos sendo nivelados, todo mundo por baixo, pela morte, pela pandemia ou por qualquer outra coisa. Será que Deus não está nos chamando a dizer a essas pessoas, olha, Deus, Cristo está vindo, o Senhor Jesus está voltando, se arrependam, antes que venha sobre vocês o extermínio da vida de vocês. Mas nós não podemos ficar apavorados com a boa mão de Deus, porque assim como no texto de Sofonias, em todas as Escrituras, há um remanescente, há uma esperança, há uma graça para aqueles que são fiéis e humildes ao Senhor. É por isso que Deus vai falar aqui de novo, Deus resiste aos soberbos. Será que nós não estamos precisando ser como Filipe, que estava pregando as Escrituras, e veio alguém, um mágico, até ele, e ele então pregou aquele homem, ele largou a sua magia, ou então chegarmos diante de Éfeso, como Paulo fez no capítulo 19, que pregando o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles homens que estavam ali mexendo com magia, fizeram uma pilha de livros de mágica, né, de magia, de misticismo, botaram fogo porque se converteram.
Nós não sonhamos mais com a igreja cheia de pessoas convertidas. Nós estamos preocupados com o número, nós estamos preocupados conosco, estamos preocupados com a nossa vida. Nós precisamos preocupar se o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração, se estamos trabalhando ou sendo trabalhados, estamos trabalhando na palavra e sendo trabalhados pelo Senhor. Porque diz o texto, no verso de número 7, que à tarde se deitarão, ou seja, olha, vai vir logo. É aí no finalzinho, porque o Senhor Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Deus está trazendo justiça, Deus está trazendo juízo. A misericórdia de Deus, então, também está em chamar o povo a ser humilde. Primeiro as Escrituras diz, o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, vai vir muito depressa o dia do Senhor. O dia quando Jesus vier arrebatar a sua igreja vai ser como um relâmpago. Lembra-se que a Bíblia diz, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, todo olho verá. Se não fosse uma jesuicidência, quando a sua Bíblia e a minha fala de Gaza e do povo dos filisteus, o texto fala do oeste, depois fala de Moabe, a leste, depois fala da Etiópia ao sul, e depois fala de Nínive ao norte. Parece que é uma coincidência, mas está mais para uma jesuicidência. Deus está trazendo boas novas também a esse povo através da pregação do juízo. Não foi assim que aconteceu com Nínive, a pregação de Jonas, que foi bem explicada hoje, as crianças à tarde. Jonas pregou e pregou com o mandato do Senhor. Quis ele fugir, mas Deus falou, não, você tem que ir para lá. Rebelde, ensimesmado, mas jamais soberano na sua vontade, porque Deus tinha uma vontade maior para a vida de Jonas e para a vida de Nínive. Mas o que eu quero abordar agora é que a misericórdia de Deus, então, nos convida para a humildade, e ele diz, no verso de número 8, que Amon, Moabe e Amon eram escarnecedores, eram pessoas que tinham como sua prática humilhar através de palavras o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Eram aqueles que estavam perto deles, eram também pessoas soberbas. É por isso que a palavra de Deus ela ataca tão grandemente este comportamento que pode muitas vezes se associar com perfeição. Pessoas soberbas, elas gostam de poder, gostam de aparecer, gostam de ser notadas, gostam de ser respeitadas, gostam de que a palavra delas sejam assimiladas. Eu tenho uma lista de textos e a gente não vai precisar lê-los todos, porque é somente uma fração daquilo que a Bíblia traz, mas a soberba, por exemplo, ela abate o homem. Provérbios 29 e 23. A soberba arruína o homem. Provérbios 16 e 18. Jesus fala em Marcos capítulo 7, que do coração do homem procede todas as maldades, inclusive a soberba. Tiago 4, 6, aquele que dá maior graça, e falando sobre Jesus, ele resiste ao soberbo. Gálatas capítulo 6, Jeremias 9, Ezequiel, Provérbios 8. Entretanto, quando a palavra de Deus chama-nos a atenção, assim como chamou para esse povo, também tem um remédio. Tem um remédio. Qual é o remédio do soberbo? É saber, como diz o verso de número 10 de Sofonias, isso lhe sobreviverá por causa da sua soberba, porque escarneceram e gabaram contra quem? O povo do Senhor. A soberba não é contra Deus, muitas vezes, é contra pessoas. A gente já sabe que não podemos lutar contra Deus e atacando as pessoas que Ele protege, que Ele ama. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 9, quando Jesus interveio na perseguição do povo da igreja. Quando ele se apresenta, e Paulo ensoberbado, achando que Deus desceu do céu e falou assim, agora eu cheguei ao ápice do meu judaísmo. Fala, Deus, quem és tu, Talvez ele falou assim, olha, sou eu, Yahvé, que vim falar com você. Aí Jesus falou, sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas quando que Saulo perseguiu Cristo?
quando ele perseguia então os cristãos. Olhando para o Antigo Testamento, quantas vezes que Deus se colocou de novo na frente porque o povo estava guerreando. Por isso, a soberba é muitas vezes contra pessoas por quem Cristo morreu. Humilhação a pessoas de carne e osso é muito fácil. É por isso que a soberba, neste caso do povo, estava trazendo tanta angústia a Deus, segundo o nosso modo de ver o tempo de Deus agir sobre o povo. É por isso que precisamos tomar cuidado. 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, que Deus nos demarcou e que estende até vós. Segundo 1 Samuel capítulo 2, verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisa arrogante da vossa boca. E ele arremata, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa os feitos na balança. Poderíamos então olhar, olha, o que leva à arrogância? A arrogância leva à morte, leva a tudo que ao que temos, conforme Provérbios diz, a virar uma macega de urtiga. Eu nem sei o que é urtiga. Eu conheço pinão, é a mesma coisa? Não, né? É? Obrigado. Então conheço urtiga. Rapaz, que negócio é para nada, a não ser para causar dano. Você já imaginou tudo que você tem virar um monte de nada? Algo indesejado? E ainda, o verso de número 11, o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Quando nós então observamos que a chamada de Deus então é para a humildade, nós precisamos colocar o nosso coração diante do seu Senhor. Como eu tenho falado, como eu tenho me portado com o meu igual. É por isso que nós aprendemos hoje sobre a prática da lei. Será que o que sai da minha boca tem edificado as pessoas? A Bíblia diz, olha, não saia da vossa boca, senão hinos, cânticos e salmos. Será que o que eu tenho pensado sobre o meu irmão é com a intenção de destruir? Será que as minhas palavras... E aí Jesus está certo, Pedro está certo, de que o povo de Deus envergonha o nome do Senhor. Não foi por acaso que quando ele chegou, quando ele começou a pregar aqui nessa terra, onde ele viu mais horror foi dentro do templo, foi entre os fariseus, mestres da lei, eram os que mais perseguiram Jesus. Na verdade foram os que mataram a Cristo, foi aqueles que tinham conhecimento superficial de Deus, de Cristo. A chamada missional desse texto é para que os humildes digam aos soberbos: você está a ponto de perder o que você mais gosta. Imagine eu e vocês em um momento triste com alguém que nós não conhecemos, eu não quero pôr ninguém do nosso convívio, e você tem que falar com ele: olha, você precisa se arrepender diante do Senhor. Você viu a vida toda longe de Deus, garantindo no seu dinheiro, no seu poder, na sua riqueza. Você precisa abandonar isso que você tem no coração e falar: Senhor, tudo que eu tenho é nada comparado à glória que o Senhor tem para mim no céu. E aí você explica: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus prometeu isso, mas o que tem na casa de Deus? O que tem na casa de Deus que você vai dizer às pessoas? Alguns acham que vai ter, cama confortável, vai ter uma água, uma água melhor, alguma coisa. A melhor coisa que tem no céu é Deus. Cristo vai estar no céu. A proteção que a nossa casa dá, que as nossas máscaras dão, que a vacina dá, que os remédios dão, não pode ser comparado à proteção que o Senhor Deus nos dá. Ainda que nos protejamos de todas as coisas, nós jamais conseguiremos impedir a mão de Deus sobre o ímpio e sobre a nossa chamada para o céu. Por isso, a justiça de Deus
assim como quem teve oportunidade de ler aquela fração do Correndo com os Cavalos, né, que a gente compartilhou hoje, lá está algo maravilhoso na vida de Jeremias, que é quando Deus chama Jeremias para ser o que era. E a pregação de Jeremias não foi fácil, como nós vimos hoje, mas a única coisa que socorreu Jeremias foi porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele fazia. E eu e vocês, onde estamos no grande plano de Deus, as nações pagãs que estão em nossa volta. Por último, a misericórdia de Deus, então, chama o seu povo a perder a afeição por esse mundo. É por isso que quando o texto, que agora volta-se para o norte, para o sul, né, Etiópia ao sul e Nínive ao norte, agora Deus está nos dizendo que aquilo que eles construíram, imaginemos eu e vocês, estamos num lugar com muito dinheiro, o que eu quero? Todo mundo pensa em ter uma casa própria, né? É um sonho, acho que de 90% das pessoas. Alguns queriam ser nômades, sair por aí com carro, né, andando para cima e para baixo, não seria uma má ideia. Mas a gente pensa sempre em casa, porque a gente pensa em segurança. Aí agora Deus falando, você está vendo aquela casa de cedro? Aquela casa dessa madeira de lei muito firme que você construiu, né? Os pais aí, como eu, né, penso, quer construir às vezes uma propriedade para os filhos, ou até mesmo para os netos. Quem dera se eu pudesse, eu não sei se eu vou poder ainda, se vai sobrar tempo, construir um palácio para abrigar a minha filha, os filhos da minha filha, para que eles ficassem todos pertinho de mim, ficassem protegidos dentro de uma casa, porque é terrível você morar na rua, né, a sorte do tempo, de homens maus. Agora Deus fala assim, está vendo essa casa que vocês ornamentaram? Elas ficaram vazias. Mas como assim? Trabalhei tanto, dei tanto suor, falei lá com o Senhor que queria uma casa, agora você vem aqui dizer para mim que o que eu construí vai ficar com morada de passarinho, vai virar um pombal, né? Vai virar um puleiro. Você, rapaz, mas como isso? Isso era para balançar a mente, então, daqueles homens, porque a alegria da soberba trazia paixão às coisas desse mundo. Por isso que Deus, tirando a paixão das coisas desse mundo, a soberba, segundo nós queremos enxergar, ela é quebrada. Porque se eu não tenho mais como me garantir diante de Deus que vai destruir tudo, o que vai sobrar? E é aí que é a essência do Evangelho. É quando você não tem resposta para dar sobre a sua vida. É isso que nós precisamos ensinar e pregar às pessoas. Fala assim, olha, a única salvação para você nesse mundo é Jesus. Seu dinheiro não vai dar. Olha, também não. Nós precisamos ser usados por Deus, porque tem muitas pessoas ensoberbadas, confiando no dinheiro e achando que mesmo assim elas vão para o céu. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me usa enquanto eu tenho vida, para que as pessoas possam conhecer que o Senhor é Deus, que aquelas promessas do mandamento do capítulo 2 não estão em minha vida, no meu coração. Eu não tenho ídolos, eu não sou soberbo, né? Davi fala, Senhor, não é soberbo o meu coração. Nós precisamos chegar diante de Deus sob ameaça, assim, meu Deus, Senhor, se por acaso a minha vida desenvolver algum comportamento desse do povo de Judá, do povo de Jerusalém, eu serei triturado sob dor, em dificuldades. Mas, Senhor Deus, eu não quero passar por isso. Então, o que eu quero? Eu quero fazer a tua vontade. Se por acaso passar sobre mim alguma tempestade, o nosso pé não será resvalado. O Senhor estará conosco. E veja que o texto, então, nos remete a algo histórico. O que tinha em Moabe e Amon? Era filhos do incesto das filhas de Ló. Era um lugar que realmente, rapaz, olha, era terrível. A origem era terrível. Aí nós olhamos para as nossas cidades, para o nosso país, para os países em volta,
e, nossa, Deus, como é bom ir para os Estados Unidos, deve ser. Eu gostaria de ir para a Alemanha, né? Mas enfim, não sei se eu vou dar muita sorte. Né? Ou Finlândia, alguém fala assim, nossa, Finlândia deve ser maravilhoso, queria ir lá visitar a casa dos hobbits, né? Eu queria... Ih, Carol. Olha, queria ir para outros lugares, é maravilhoso, olha que vista linda. Aí Deus falou assim, olha, isso daí não vale nada. Sabe por quê? Porque a nossa morada no céu jamais passou pela mente humana. É por isso que a firmeza da autoridade de Deus, e já pensando em um caminho para que a gente possa encerrar a nossa mensagem, é daquela dos sinais de Mateus capítulo 11. Jesus fala assim com o povo, olha, quem dera se vocês tivessem percebido aqui, eu estou parafraseando, os sinais que eu fiz, pessoas sendo curadas. Lembra que quando os discípulos de Jesus foram interpelar Jesus, falaram assim, olha, você é mesmo o Cristo que era para vir? Ou vamos esperar outro? Ele fala assim, olha, vai, fala com João o que vocês estão vendo. Surdos ouvem, cegos veem, né, aleijados são recuperados as forças, e é pregado o reino de Deus. E Jesus continua, então, a partir dali, pregando. Em outro momento, Jesus, quando fala às cidades, ele fala assim, quem dera se vocês tivessem feito os sinais que foram feitos na hoje, porque os sinais da maravilha de Deus servem para testemunho. Por isso que quando nós pregamos, e Jesus diz que veio para fazer isso, pregar a nós para que sejamos perdoados dos nossos pecados, nós não podemos esquecer, e agora peço que você abra a sua Bíblia, que não vai precisar de voltar mais em Sofonias, Apocalipse capítulo 21, e esse texto já foi lido em outro momento, será lido até enquanto durar este tema, neste livro do Antigo Testamento, que, como a gente já disse, segundo os estudiosos, é um sumário das profecias, um compêndio, né, melhor dizendo, das profecias do Antigo Testamento. E agora vejamos, eu e vocês, se isso aqui não é melhor que a terra de Gaza, de Asquelon, de Nínive. Vejamos se não é melhor do que qualquer lugar nesse planeta. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quem gosta de praia, né, está dizendo assim, olha, isso daí que vocês estão vendo, como eu olho assim para o horizonte, eu fico, Deus está falando, você tem coisa melhor para você. Eu gosto tanto da minha casa, do meu bairro, né, olha, isso é outra coisa que vocês vão ter, não é isso. Aí ele continua, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, já está feito, vai ser assim. Nós não vamos poder mudar, já está concluído o plano de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e não aqueles deuses pagãos, não aquele Deus que a gente constrói no nosso coração muitas vezes, que é promíscuo, que gosta da minha natureza, que eu estou relutante em manter animada, os meus pecados, a minha falta de vigor para a causa de Deus. Não esse Deus, um Deus vivo, e ele me será filho. Quando, porém,
aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem de nós já não se deparou com alguém que é assim? Mas nós já temos o nosso lar garantido, e por que não dizer às outras pessoas que há algo melhor do que essa vida? E quando eles então negarem, verão então que diz, Apocalipse capítulo 22, verso 3, né, que diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus, o Cordeiro e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que nós possamos animar a pregar o evangelho de Sofonias. E qual que é o evangelho que Sofonias pregava? Deus está poderoso, reinando sobre toda a terra. Deus vai trazer juízo, já está feito, o Apocalipse nos revela isso. Então o que sobra para mim é não me deixar, primeiro, que meu coração seja dominado pela soberba, por exemplo, como nós vimos. Que a minha boca tenha demandas do céu, que a minha alma tenha anseio pelas coisas de Deus, que eu não tome as coisas deste mundo como finais, porque o nosso final não é aqui, não é aqui. Nós estamos aqui para um serviço, e qual é? Nós não vamos fazer igual o povo de Israel, nós somos povo santo, para pregar um Deus santo, que morreu na cruz. Lembra da semana passada, como cogitar um Deus que se humilha? Como cogitar um Deus manso? Isso é um paradoxo, porque toda a imagem que nós temos de Deus é um Deus soberano, um Deus que arde em ira. Agora, um Deus manso, um Deus humilde, somente Deus para se manifestar em Cristo, para que se chegasse a nós dessa forma. Por isso, eu e vocês, então, precisamos desenvolver uma aventura sobre as Escrituras, e saber que as coisas deste mundo, elas estão caídas. Romanos capítulo 8, verso 22, Paulo fala isso. Nós estamos gemendo, aguardando, e quem não está? Nós olhamos pessoas sendo levadas deste mundo. Senhor, quando que isso vai acabar? Aí Paulo acrescenta: a natureza também aguarda. É como se o universo estivesse esperando o Cristo voltar, e é isso mesmo. Mas enquanto nós estamos ensoberbados com o nosso modo de vida, ensoberbados com o nosso bem-estar, eu não estou falando de sair das ruas, nem nada disso, de você ser alguém que sirva a Deus aonde você está. Nós vamos aos poucos, assim como este povo. Deus não faz nem bem nem mal. Deus é legal. Deus um dia vai me garantir aí algo que eu estou procurando, porque eu marco ponto lá na igreja todo domingo. E as pessoas olham para nós, e agora a parte que nos cabe aqui de aplicação. Quem é Deus? Ou qual Deus que nós estamos servindo? Será que é o Deus vivo mesmo? Será que da nossa boca alguém pode falar assim: olha, é diferente, a postura é diferente, o dobrar-se diante de Deus é diferente, a vida nossa é diferente. Não percamos o tempo nessa terra. Nós precisamos estar aqui, mas como pessoas que têm energia da parte de Deus, que é o Espírito Santo, para pregar às nações. Olha, Deus já fez tudo e vai acontecer. Cabe a você se dobrar diante de Deus, abandonar os seus ídolos, para que você possa morar com Ele por toda a eternidade. Está sofrendo? Tem perspectiva melhor. Você está desamparado? Tem perspectiva melhor. Está se sentindo deslocado, sem casa, sem proteção? Tem alguém que já preparou todas essas coisas para mim e para você. Não porque eu quis, mas porque antes que as coisas acontecessem, Ele já fez tudo e nos colocou no maior projeto de vida, chamado salvação. E dele tomamos parte por meio de Cristo Jesus. Precisamos pregar às pessoas essa verdade. Em nome e misericórdia de Jesus. Amém.